O rádio desperta a curiosidade de você que está aí do outro lado acompanhando o seu programa favorito. Por isso, a gente do PS Notícias veio saber quem é que está por trás da voz que você acompanha durante a manhã, durante a tarde, durante a noite e até mesmo durante a madrugada. Vem com a gente! Essa pergunta é bem interessante, porque eu estava vindo para cá e estava conversando com o motorista por aplicativo, ele me fez a mesma pergunta, parece que já adivinhando, né, qual ia ser o tema da entrevista. E eu expliquei para ele que desde pequena eu tinha já uma relação muito simbiótica com a televisão, né? Muito por conta da minha avó, que me criou, minha avó materna, Dona Edna. A gente tinha muito costume de assistir novela juntas e ela falava muito que eu tinha a cara da TV, que eu ia parar na TV, que eu ia ser da TV. E acho que aquilo ficou realmente incutido, assim, no meu subconsciente, né? De que seria o caminho que eu trilharia, mas eu nunca deixei muito determinado se ia ser como atriz, como jornalista, como apresentadora. Era tudo muito solto. E conforme eu fui evoluindo na televisão, eu fui ouvindo muito das pessoas na rua, principalmente de quem não conseguia parar para assistir a televisão. Que me diziam muito assim, eu adoro sua voz, eu acho que é uma voz gostosa de ouvir, eu queria poder te escutar no carro, porque eu não consigo te assistir com calma. Já pensou em fazer rádio? E aí eu lembro que pouco tempo depois dessas perguntas surgiu uma oportunidade de ir para uma emissora de rádio. Eu aceitei, já fui como apresentadora, assim, de um programa de variedades, mas era jornalístico, né, de começar o dia. A partir daí eu amei o rádio, amei estar na rádio, percebi que é uma comunicação super diferente, bem mais leve. E agora eu tô aqui na Rádio do Povo, tendo uma experiência que é muito misturada, né? Tem muito, claro, a questão do rádio, mas tem um pouco da TV, porque, querendo ou não, é um videocast, né? É um produto audiovisual. A gente sempre brinca aqui, né? Que é rádio que parece TV, porque tem realmente muitos elementos de uma transmissão ao vivo que eu tô acostumada. E, pra mim, hoje, eu vou dizer a mesma coisa que eu falei na viagem, né? É um momento em que eu me recarrego. Eu já sou acostumada a lidar com vários tipos de emoções, né? Ao longo do dia, ao longo do expediente. Fazendo as contas rápidas aqui, já são 6 anos de hard news, né? Do jornalismo factual, do quente, como a gente fala. E ali você tá lidando com, muitas vezes, crime, depois cidade, depois denúncia, depois o lado social. E, infelizmente, né, a gente tem grande parte do tempo ali lidando com mazelas, lidando com problemas, com adversidades, com a tristeza do povo. E meu lado humano sempre gritava muito nesse sentido, mas lá no fundo sempre tinha um pouco daquela voz interior, né, da intuição dizendo assim, entretenimento, hein? Quando é que vai rolar? Porque quem me conhece pessoalmente, né, e tem convívio comigo, sabe do meu jeito, que muitas vezes eu não consigo explorar no tipo de cobertura que eu faço, que é o jornalismo popular e muito mais factual, né? Então, assim, pessoas próximas sempre falavam, poxa, eu acho que você tem uma veia para o entretenimento, eu acho que você combina com o entretenimento, mas não tinha esse espaço. E eu acredito que as emissoras, os veículos, também me viam muito como um produto que, encaixaria, daria certo, mas não tinha muito material para isso, não tinha muito subsídio, né, para dizer, não, vamos postar porque ela nasceu para fazer entretenimento. Mas no meu interior sempre tinha aquela vontade. E aí surgiu, né, o convite da Salvador FM, que eu já tinha um namoro aí há um tempo, já tinha aquela relação de, quando é que será que vai acontecer? Mas na minha cabeça seria para fazer jornalismo, não seria para fazer entretenimento. E aí quando surgiu o convite, já veio assim, topa um desafio, e eu pensando, qual desafio seria para mim, né? Mas eu considero que é um desafio, qualquer desafio é positivo. Mas eu acredito que se fosse utilizar uma palavra, eu escolheria agregador. Tem sido um desafio muito agregador para mim. Perceber que eu tenho mais versatilidade do que eu achava e, ao mesmo tempo, entender que eu precisava muito desse respiro e de me ver também mais próxima da Tainá que eu sou. Ídolo, eu acho que não.
mas eu tenho pessoas que eu admiro muito nesse meio, né, de audiovisual, e, enfim, tanto de televisão como de rádio. Mas eu acredito que se eu for pegar, assim, mais a carona no rádio, eu citaria Rita Batista e citaria Jéssica Senra também. São duas mulheres e realmente, de propósito, quis trazer mulheres, pra puxar um pouco a sardinha, porque é importante. Mas eu acho que são comunicadoras que abarcam muito dos elementos que eu admiro e que eu busco ter, né, na minha identidade. Ele veio para me acabar. Tá entendendo, né? Vocês estão percebendo, né? E Tainá Reis, assim, eu brinco muito e as pessoas que convivem comigo, elas lidam com Tainá Reis como se fosse uma persona, né? E aí, sempre que eu tô com minhas amigas, é aquela brincadeira, leia a sinopse do filme como Tainá Reis. E muita gente não sabe disso, eu acho que eu nunca falei isso pra nenhum veículo, mas desde que eu era do colégio, tinha uma brincadeira e toda uma atenção voltada pro meu nome, assim, minhas amigas brincavam muito com o meu nome. E aí tinha, não é uma piada, mas tinha um trelelê, assim, envolvendo meu nome, que era Tainá Reis, esse nome tem poder, esse nome tem poder. E aí sempre tinha ou uma cantiga, ou uma resenha mesmo com o meu nome, antes de eu sonhar em fazer jornalismo, em brotar na TV, em brotar na rádio, em brotar na internet. E hoje, assim, eu tenho lá no meu quarto um azulejo que eu ganhei de minha madrinha, que tem uma foto minha, escrito isso, Tainá Reis, esse nome tem poder. E aí, sempre que eu saio de casa, eu olho pro azulejo e eu dou risada, né? Porque eu olho aquilo ali, eu acho que qualquer pessoa que fosse lá em casa vai olhar ali e vai falar, oxi, essa menina, por que ela tem esse azulejo? Tainá Reis, esse nome tem poder. Quem é ela, né? Quem ela pensa que é pra ter um azulejo dizendo isso? Mas eu uso muito como mantra e não é sobre poder no sentido de poder aquisitivo ou de realmente poder manipular, poder ordenar, poder determinar ou decidir. Não é sobre isso. Eu acho que é muito sobre a gente saber quem a gente é em essência e deixar isso guiar, sabe? Ao longo da vida profissional a gente tem muitas adversidades e muitos caminhos que parecem mais fáceis, caminhos que parecem mais recompensadores, menos dolorosos, menos desgastantes, mas aquele caminho talvez não seja o seu, sabe? Então eu acho que todo dia que eu olho para aquilo ali, eu penso, né? Quem é Tainá Reis? Quem é Tainá? Porque acho que a gente vai ativando muitas personas, não é personagem, é persona. Você ativa aquela persona que tá cobrindo uma miséria. Você ativa aquela persona que tá cobrindo um dia na praia. Você ativa aquela persona que tá cobrindo uma tragédia que uma família tá vivendo e você quer muito deixar seu lado humano o maior possível, mas nem sempre pode, porque você tá sendo profissional, querendo ou não. Eu não tô Tainá pura ali, Tainá Reis Bernardes da Costa. Eu tô Tainá Reis. E eu acho que essa Tainá Reis, assim, que virou essa persona de brincadeira para as minhas pessoas e para tantos seguidores, fãs, internautas, ouvintes, enfim, é uma Tainá Reis muito potente, muito forte, muito dona de si, muito certa do que quer, do que pode entregar, do que merece. Mas, ao mesmo tempo, ela é a Tainá, sabe? Então, em vários momentos, eu penso nela, penso em mim, e eu estabeleço muito que eu quero ser Tainá Reis, Tainá, não importa, né, quem seja a persona que está ali atuando, mas que ela esteja sempre em contrito e muito próxima, muito enredada com a minha essência, com o meu caminho. Hoje eu não faço nada do que eu não acredite ou do que eu acredite que vai trazer um malefício para alguém ou para muitas pessoas, ou que simplesmente não esteja alinhado com o que eu acredito, com o que eu celebro, com o que eu admiro e com o que eu vim nessa terra para fazer. Eu sempre brinco assim com meus colegas de trabalho, né? A gente tá aqui para se ajudar, um ou outro que destoa, e é um ou outro mesmo se você for fazer as contas. Mas eu tô aqui para agregar, eu tô aqui para somar, eu tô aqui para devolver pro universo o que eu sempre recebi. Porque ao longo da minha vida eu sempre tive e tenho e terei, se Deus quiser, ele adquirir vários anjos que me ajudaram e que me ajudam naquele momento que você pensa, meu Deus, e agora? Bom, surgiu. Então, é porque eu tô alinhada. Então, eu quero também ser anjo na vida de várias pessoas e é o que eu busco. Todo dia, antes de sair de casa, eu peço para ser instrumento, eu peço para ser algo de bom na vida de alguém ou na vida de muitos, ou nem que eu consiga fazer uma boa ação, pelo menos, para eu me sentir alinhada e próxima do que eu vim para ser. Acho que é isso. Eu falo muito.